nosso presidente, pastor Marinaldo, presidente da convenção do campo de São Geraldo, agora estará conosco, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Quero dar um bem-vindo à missionária Dilcilene, a irmã Fernanda e o Levi, que vieram estudar conosco, juntamente com a igreja, a palavra do Senhor nosso Deus. Coloquei nos grupos da igreja, mas Paraupebas tem uma realidade muito diferente. Paraupebas as pessoas trabalham, trocam turno, chegam tarde e nunca conseguem manter assim, aquela rotina. Até nas grandes igrejas grandes, meio de semana, você percebe um número reduzido de pessoas se congregando. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. O pastor Ailton estava vindo com a congregação, alguns obreiros da congregação Boas Novas, mas o carro esquentou no meio da estrada. O carro deu uma esquentada e o carro é novo, não é para estar esquentando, E ele não vai conseguir chegar para cultuar conosco esta noite. Eu quero convidar a todos de pé para fazermos uma leitura bíblica esta noite, encontrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 16. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 16. Quantos encontraram, digam amém. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele e em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estefana ou Estefanas,
Além destes, não sei se batizei algum outro. Podem sentar. Muito obrigado pela sua atenção. Meus amados e queridos irmãos, esta noite nós vamos iniciar essa série de estudo bíblico na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Será uma média de 30 semanas ou uma média de 7 meses vai durar essa série de estudos, onde nós estaremos abordando diversas doutrinas. Paulo, ele ensina várias doutrinas aos irmãos de Corinto, e nós vamos fazer uso desta escrita de Deus, sendo Paulo sendo usado por Deus, inspirado por Deus. Estaremos ministrando, comentando, trazendo para a igreja as principais doutrinas que Paulo exorta a igreja de Corinto, que também é útil para as nossas vidas. Para que a gente possa ter um entendimento melhor acerca desta carta, eu preparei um esboço de toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que são 16 capítulos. A primeira parte do esboço do livro, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 6, e pegando um pouco do capítulo 7, que trata-se da reprovação de Paulo acerca dos irmãos em Corinto. Do capítulo 7 ao 16, trata-se de uma instrução sobre Paulo respondendo algumas questões que era dúvida para os irmãos, e Paulo vai trazer uma instrução, respondendo assim várias questões. Sobre a reprovação, que é o relato do pecado, nós temos no primeiro capítulo a questão da divisão na igreja, ou seja, esta primeira parte da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos uma divisão na igreja. São vários pecados. E no capítulo 1, nós vamos aprender sobre que eles não estavam vivendo de acordo com o padrão. E no capítulo 2, eles não compreendem o Evangelho. No capítulo 3 e capítulo 4, eles não compreendem o ministério. No capítulo 5, trata-se de disciplina na igreja. No capítulo 6, fala sobre a disputa dos tribunais e também a profanação. Já a segunda parte, que começa a partir do capítulo 7, Paulo trata a respeito do casamento. Dos capítulo 8 ao capítulo 10, Paulo trata acerca dos ídolos. Capítulo 11, Paulo trata a respeito dos decretos da igreja. Capítulo 12 ao 14, Paulo vai falar dos dons espirituais, né? E nos capítulos a seguir, Paulo vai tratar a respeito da ressurreição, das ofertas e também da sua despedida. Este é um esboço de toda esta carta que nós vamos estar estudando ao longo desses 6 ou 7 meses. Esta epístola de Paulo aos Coríntios, esta carta foi escrita aos crentes que moravam na cidade de Corinto, por isso que é chamada aos Coríntios. A cidade de Corinto, onde os irmãos residiam, era a quarta maior cidade do Império Romano. Ela tinha uma localização privilegiada, era assim a melhor rota comercial do Império, bem como para o leste, para o oeste. Era a capital da província romana Acaia, e a cidade de Corinto ela se destacava no comércio, na cultura e também na religião. A cidade de Corinto era uma cidade altamente idólatra. A sua cultura era de uma devassidão sexual tão grande, tão espantosa, que quando alguém
chamasse, por exemplo, existiam frases comuns naquela época, como uma moça coríntia, todos sabiam que se tratava uma moça coríntia, pelo fato da sua vida arraigada pela luxúria, a licenciosidade das festas coríntias. Dizem os estudiosos que uma acusação, por mais abjeta que fosse, que poderia ser aplicada ao indivíduo, uma acusação abjeta, seria chamar alguém de Corinto ou Coríntio. Quando alguém chamasse alguém de Coríntio, aquilo ali todo mundo já sabia do que se tratava, porque os coríntios eles viviam uma vida totalmente entrega, dissoluta, uma vida devassa. Existia algum termo grego da época chamado corintianizar, que significava viver uma vida devassa, totalmente entregue ao pecado. Corinto, ela era uma cidade do centro da adoração de Vênus, como também de algumas entidades fortes, como entidades egípcias, entidades asiáticas. Corinto era uma cidade envolvida no pecado da imoralidade sexual, o culto aos deuses, o comércio, a cultura. Era um povo totalmente soberbo, arrogante, porém um povo filosófico, um povo de uma filosofia muito forte. Corinto era uma cidade bem frequentada, era palco de muitos pregadores itinerantes que passavam pregando, ensinando suas especulações, e isto fazia com que alguns membros da igreja que moravam em Corinto viessem aplicar essas filosofias ao evangelho, e isto vinha de certa forma causando divisão na igreja, pois a filosofia era algo forte demais naquele tempo, e os crentes menos instruídos de forma espiritual aplicavam essas filosofias mundanas ao evangelho, e isto causava divisão na igreja. A igreja de Corinto, embora o termo enriquecidos signifique que eles eram fluentes espiritualmente, não lhes faltava dons, não lhe faltava dons algum. Eles exerciam os dons com muita categoria. Era uma igreja abençoadíssima no que se referia aos dons, principalmente os dons de expressão vocal, dom da palavra de entendimento, dom de se expressar, dom de pregar, dom de ensinar. Eles exerciam esses dons, todavia era uma igreja depravada. Isso é triste, é lamentável, mas era uma igreja depravada. Quem sabe por causa da influência que a cercava, a cidade de Corinto ela era um prato cheio para quem gostaria de viver uma vida entregue ao pecado, pois a cultura de Corinto era pecar, era justamente viver uma vida entregue ao pecado, uma vida dissoluta, desregrada, culto aos deuses, cidade rica, próspera, famosa, filosófica. E a igreja de Cristo, ela conseguiu se tornar uma igreja depravada, pois permitiu que a influência mundana entrasse para dentro da igreja, e ela se tornou uma igreja depravada. Por quais razões? Primeiro, alguns ali eram culpados de pecado, de imoralidade sexual, e eles nem sequer se sentiam entristecidos, pois havia pecado de imoralidade tão grande que Paulo dizia: o que se ouve sobre vocês não se ouve falar nem entre os gentios, pois havia uma imoralidade sexual muito grande dentro da igreja. Alguns se embebedavam na igreja, alguns crentes viviam porre, alguns crentes tomavam cachaça, alguns crentes se embebedavam, outros usavam a graça de Deus como desculpa para viver uma vida mundana, e outros dividiam a igreja. Existiam pelo menos 4 grupos na igreja que disputavam pela liderança. Quais eram mais proeminentes? Os seguidores de Paulo, seguidores de Apolo,
seguidores de Cefa, que é Pedro, ou os seguidores de Cristo. A igreja estava totalmente dividida, uma igreja depravada, uma igreja caída. Porém, o apóstolo Paulo, ele vai escrever a igreja de forma diplomática. Paulo, ele fala aos irmãos das bênçãos, das maravilhas que eles receberam em Cristo. Paulo vai escrever, mas Paulo escreve de uma forma tão diplomática, tão tranquila. Antes de reprovar o pecado deles, Paulo entra tranquilo, fala das bênçãos, das maravilhas que eles receberam em Cristo. Mas estes crentes, eles não caminhavam de forma condizente com o caminho de Cristo. Por isso que Paulo, ele entra ali falando a respeito das bênçãos espirituais que eles já haviam recebido, que eles estavam sendo abençoados antes de reprovar o pecado deles. Primeiro Paulo fala quem são eles, qual é a posição deles em Cristo, quem são eles em Cristo, para depois reprovar a atitude deles. Isso foi uma atitude inteligente, inspirada por Deus para o apóstolo Paulo, porque se o apóstolo Paulo já entra reprovando o pecado deles, talvez esta palavra não seria bem aceita. Primeiro Paulo faz eles entender quem eram eles, quem era o Senhor dele, o que eles receberam de Cristo, quais eram suas posições em Cristo, para que depois ele possa reprovar o pecado deles. Mas antes de reprovar o pecado deles, Paulo enumera algumas bênçãos espirituais que eles receberam, porém ignoravam. A primeira bênção é o chamado de Deus. Paulo está falando para eles, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isto aqui é o chamado de Deus. O chamado, isso significa que eles eram santificados, eles eram separados. Santificado é separado. Você vê no Antigo Testamento que a partir do Êxodo, você vai ver Deus trabalhando com o povo que ele tira do Egito, alguns termos chamados santificação, separação e consagração. O que era de Deus, ele era sempre santificado, separado e consagrado. Esses três termos, eles sempre aparecem dentro da mesma colocação, da mesma gramática, do mesmo sentido, no mesmo contexto: santificado, separado e consagrado. E Paulo estava dizendo para ele que eles eram santificados. Eles foram chamados para a santificação, não foram chamados para o pecado. Eles foram separados. Eles eram santos, mas não viviam como santos. Paulo não estava escrevendo a santos que já morreram, mas a santos que estavam vivos. Pois as pessoas pensam que santo é aqueles que já morreram, que são venerados. Mas a igreja de Cristo, ela é viva e é santa, mesmo que ela não viva como santos, mas a igreja é santa porque é separada. Agora, se nós somos santos, separados, consagrados, devemos viver como santos. É o que Paulo estava mostrando para eles. Vocês foram santificados em Cristo, chamados como santos. É o que Paulo diz, vocês foram chamados como santos. Eles eram santos, mas não viviam como santos. Isso aqui é uma coisa triste que a gente contempla neste século. Muita gente não vive como santo. É santo porque foi chamado, é santo porque foi separado, mas a conduta não é santa, o falar não é santo, o agir não é santo, a conduta não é santa. Isto aqui fala algo demais, porque todos que foram chamados como santos.
Se nós somos chamados como santos, devemos viver como santos. Santos vivos. Vivos. Somos santos vivos. Não precisamos morrer para sermos santificados. Nós fomos santificados por causa de Cristo. Nele nós somos santos. Nele nós somos consagrados. Nele nós fomos separados. Então, a nossa vida já é diferente da vida do mundo. A nossa vida já é diferente das demais pessoas do mundo. Se o mundo mente, eu não posso mentir. Se o mundo caloteia, eu não posso calotear. Se o mundo engana, eu não posso enganar. Se o mundo vive no adultério, eu não posso adulterar. Se o mundo vive na prostituição, eu não posso me prostituir. Se o mundo faz essas coisas horríveis, nós somos separados do mundo. Não podemos praticar o que o mundo pratica. Não podemos viver como o mundo vive. Não podemos andar como o mundo anda. Fomos chamados, separados. Santificação é separação. Santificação é consagração. Santificação é viver para Deus como Ele bem ordena. Letra B, Paulo fala da graça de Deus, no versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Essa é a segunda bênção que Paulo vai enumerando. Paulo estava dizendo: eu dou graças a Deus pela graça que vocês receberam, que está em Cristo Jesus. Eu dou graças a Deus pela graça que vocês receberam. A graça, ela significa aquilo que nós não merecemos. A misericórdia significa que Ele não nos dá o nosso merecimento. Graça é o que nós não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Pois se Deus for nos dar o que merecemos, nós estamos mortos. Pois se Deus for nos dar o que nós merecemos, a gente não merece. Misericórdia é Deus não dar o que a gente merece. Pois a gente merece a punição, a gente merece disciplina, a gente merece aperto dos parafusos, mas a misericórdia de Deus faz com que Ele não nos dê o que nós merecemos. A graça já é uma dádiva que nós não merecemos. E Paulo estava dizendo aos Coríntios que ele estava dando graças a Deus pela graça que eles receberam através de Cristo Jesus. A terceira bênção que Paulo fala, dos versículos 5 a 7, são os dons de Deus. Os dons de Deus. Nos capítulos 12 a 14, Paulo discute os dons espirituais. Os dons espirituais. Os coríntios, eles foram muito abençoados com os dons espirituais, como já falei, e principalmente com os dons de expressão vocal. Paulo estava dizendo nos versículos 5 a 7 que porque em tudo fostes enriquecido, por tudo vocês fostes enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. São bênçãos que Deus estava dando para a igreja de Corinto, dons, não lhes faltava nada. Existe um verbo grego, se não me engano, é plurocrata, né? Que é a fluência dos dons, a grandeza dos dons, a fluência dos dons que eles receberam, foram enriquecidos de maneira que nenhum dom vos falta. De maneira que nenhum dom vos falta. Já pensou uma igreja que nenhum dom vos falta? Existem 9 dons e estão divididos em 3 classes de dons: dons de revelação, né? Dons de discernimento e também dons de poder. Existem esses dons, né? São 9 dons e lá nenhum dom faltava na igreja. Precisa de um profeta? De um profeta. Quem revela? Ele revela. Quem tem palavra? Aquele tem palavra. Quem tem dom de cura? Aquele tem dom de cura. Quem tem dom de maravilha? Aquele tem dom de maravilha. Quem
Quem tem dom de língua, aquele tem dom de língua. Quem tem variedade de língua, aquele tem variedade de língua. Quem interpreta a língua, aquele interpreta a língua. Quem discerne, aquele discerne. Não faltava um dom sequer na igreja, e a igreja, porém, era uma igreja depravada. E era o que Paulo estava dizendo para eles. As bênçãos que eles receberam. Eles foram chamados, eles receberam a graça, eles receberam os dons, mas não estavam vivendo de acordo com o que eles tinham que viver. No entanto, eles não tinham amor, faltava amor no coração deles. Eles não se davam bem uns com os outros. Não. Apesar de todos os dons e o conhecimento que possuíam, os dons não substituem as graças de Deus. Não. Do que adianta ter os dons se me falta amor? Do que me adianta ter os dons se eu não me entendo com os meus irmãos? Do que me adianta ter os dons de todo o conhecimento e possuir toda a base de entendimento de dom espiritual, sendo que a graça de Deus, ela não pode ser substituída pelos dons de forma alguma. Não podemos descuidar, porque nós temos dons espirituais e às vezes subir a arrogância, deixar que o pecado do desentendimento, da falta de amor possa entrar no coração da igreja, porque os dons espirituais, eles não podem substituir as graças de Deus, a multiforme graça de Deus. Quem tem a graça de Deus tem amor. Quem tem a graça de Deus tem compaixão. Quem tem a graça de Deus tem entendimento. Quem tem a graça de Deus não se orgulha. Quem tem a graça de Deus não é soberbo. Quem tem a graça de Deus, ele tem humildade. De nada me adianta ter os dons, como disse Paulo. Do que adianta se eu não tiver amor? Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, a graça de Deus. A igreja de Corinto, ela tinha dons. Se a gente for avaliar caráter pelo dom, nós temos base na Bíblia que dom não é caráter. Dom é uma dádiva que Deus dá para a igreja, que Deus dá para o seu povo. Pregar o Evangelho, difundir o Evangelho, levar a palavra. E muita gente tem os dons e pensa que estão salvos só porque tem os dons. Os dons são irrevogáveis. Agora a salvação você perde. Os dons são irrevogáveis. Tem gente que está em pecado, irmão, mas ele tem um dom, ele consegue revelar, ele consegue profetizar, ele consegue exercer. E por isso o povo se engana. Pensa no nome de Deus, pensa na mulher de Deus. Aí tem dom, aí tem graça, e a vida por dentro está acabada, destruída, um cemitério cheio de pecados. Os dons é o que nós precisamos para nos revestir capacidade para fazer a obra de Deus. Agora, o nosso testemunho como crente, nós não podemos perder. Quarta bênção que Paulo enumera é o testemunho de Deus, no versículo 6. Versículo 6, ele disse: como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, aconteceu tudo o que Paulo disse que Cristo faria por eles. A palavra de Deus tornou-se realidade na vida deles. Tudo que Paulo falou a respeito deles aconteceu. Aconteceu, pois o testemunho de Deus havia sido cumprido na vida deles. E Paulo fala ainda de uma quinta bênção, que é a esperança. A esperança em Cristo. Versículo 7 ao versículo 9. De maneira, ou a parte B do versículo 7 diz assim: esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. A esperança, eles aguardavam o retorno de Cristo, mas não viviam uma vida na luz da vinda do nosso Senhor. Alguém pode ler 1 João 2,22 para a gente entender? 1 João 2,22, porque a igreja de Corinto, ela aguardava o retorno de Cristo, mas não viviam a luz da vinda de Cristo. Eles aguardavam, mas não viviam a luz da vinda de Cristo. Aguardavam, mas não estavam vivendo de acordo para serem recebidos por Ele. 1 João 2,28. Quem encontrou pode ler, por favor. 1 João 2,28. E agora, queridos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Devemos estar firmes, esperando. Para quê? Para não sermos envergonhados quando ele voltar. Tem um hino da harpa cristã que diz que alguém teme a vinda de Cristo, temes que só lhes trará maldição, porque o que nós entendemos é que Cristo vai voltar, mas nós estamos vivendo à luz da vinda de Cristo. Estamos preparados de fato se Cristo retornar hoje. Se Cristo retornar hoje ainda, subiremos? Pois ele disse: eu vou, mas não disse que hora voltarei. Ele disse: eu estou indo ali, daqui a pouco volto. Ele não marcou dia nem hora. Qualquer hora o Senhor pode estar voltando. E quando ele voltar, estamos prontos? Estamos organizados? Os entendimentos? Estamos perdoados? Estamos perdoando? Como é a nossa vivência na igreja? Como é a nossa prática de vida cristã dentro da casa de Deus? Como é na família? Como é no ministério? Nós estamos vivendo a luz da vinda de Cristo, porque, como foi lido, para que nós não sejamos envergonhados quando Ele voltar. Os corintios aguardavam o retorno, mas eles não viviam de acordo com o retorno de Cristo. Não estavam preparados para subir. Deus poderia até apresentá-los sem culpa no céu, mesmo que eles fossem pecadores na terra. E nós não devemos de forma alguma usar essa passagem como uma desculpa para vivermos uma vida em pecado. Antes nós devemos ver a Bíblia como encorajamento pela fé, fidelidade em Deus, mesmo na fidelidade de Deus, quando nós fracassamos com Ele. Devemos nos encorajar na fidelidade de Deus e não nos agarrarmos a alguma desculpa para pecar. A carne é fraca, eu sou fraco, eu isso, aquilo, outro. Nós precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Segundo, a acusação que pesava sobre eles, a posição pecaminosa deles como cristãos, do versículo 10 ao 16. Paulo, depois de recomendá-los com bastante diplomacia, ele vai discutir agora sobre o pecado deles. Paulo diz que vocês receberam bênção de Deus, vocês foram chamados para a santificação, vocês receberam dons, vocês receberam a graça, vocês estão até aguardando o retorno dele. Mas agora Paulo vai começar a discutir o pecado deles. Em primeiro lugar, ele lida com a divisão da igreja. Paulo vai lidar com a divisão na igreja. A casa de Cloe, como foi lida, eles transmitiram
né, a triste notícia da divisão da igreja. A casa de Chloe. Foram visitar Paulo e dizer: Paulo, lá em Corinto, a igreja está dividida. Tem uns lá que estão dizendo que é de Paulo, outros é de Apolo, outro é de Cefa, outro é de Jesus. O pecado lá está tomando conta, está uma coisa séria. E é de se admirar como as notícias ruins da igreja elas andam rápido. Já a pregação do evangelho é tão lenta. Agora as más notícias elas vão longe. Quando menos esperava, Paulo já estava sabendo de tudo que estava acontecendo de ruim na igreja. Paulo já estava tendo noção do que estava ocorrendo na igreja, pois ele estava sendo avisado. Nós precisamos refletir sobre isso aqui. Nós precisamos dar mais pressa nas boas novas do evangelho do que noticiar coisas ruins. Escute, irmãos, nós não somos mensageiros do inferno, nós não somos mensageiros de desgraça, nós não somos mensageiros de notícias ruins. Nós não podemos nos apressar a difundir as coisas horríveis que estão ocorrendo neste mundo. Deixa que a televisão faz, deixa que a internet faz. Nos preocupemos em ter pressa em difundir o evangelho, pregar o evangelho. Deixa as notícias ruins por conta. Elas têm seus veículos de comunicação que é só para transmitir coisa ruim. A igreja precisa transmitir a palavra de Deus. Transmita a palavra, não carregue fuxico, não. Quando alguém chegar: ei, irmão, sabe como é que é? A irmã fulana, ela está em um pecado danado, uma coisa terrível. Diga: irmão, vamos orar por ela. Ela tem pastor? Tem. Então o pastor dela, hora dessa, Deus revela, alguém fala, ela se resolve lá com o pastor dela, deixa a irmã com o pecado dela. Vamos dobrar nosso joelho, orar por ela. Vamos deixar de nos apressar em transmitir notícias ruins e vamos nos preocupar em ter pressa com a pregação do evangelho. Vejamos, havia divisões e contenda na igreja. Capítulo 3, versículo 3, capítulo 11, versículo 18, capítulo 12, verso 25, mesmo na ceia do Senhor, capítulo 11, do 20 ao 34, havia contenda até quanto a ceia de Deus. E Paulo roga no versículo 10, para que houvesse união, para que eles fossem inteiramente unidos. Paulo roga: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava rogando, irmão, em nome de Jesus, irmãos, sejam unidos, sejam um. Para que tanta divisão? Para que tanta contenda? Para que tanta briga? Eu rogo em nome de Jesus que sejam inteiramente unidos. É por isso que eu digo, irmão, divisão da igreja é um problema. E eu sempre digo: irmão, se eu descobrir a panela, eu pulo para dentro com 2 pés de mancho ela. Porque isso causa um problema tão grande na igreja. Crente espalha para a direita, crente para a esquerda, e daqui a pouco o pastor está sozinho porque não teve coragem de pular para dentro da panela e mexer o caldo e derramar. Prefere deixar a igreja. Eu não. Divisão na igreja, eu acabo ligeiro demais. Porque pensa numa coisa que bagunça, é divisão na igreja, partidarismo na igreja, grupinho na igreja. A igreja é só uma. A igreja é um povo só. A igreja ela não está e nem pode ser dividida. Divisão na igreja é pecado. Paulo diz: se Roma estivesse inteiramente unidos. Em grego esse termo médico é referente à fixação de um osso deslocado. Em grego isso significa a fixação de um osso deslocado. Paulo estava rogando para que eles estivessem inteiramente unidos. No grego é um termo médico para fixação de um osso deslocado. Quando o osso se desloca, precisa-se colocar no lugar. Tem gente que tem o braço caído, qualquer coisinha o braço cai.
Aí o médico vai lá, tem que dar uma sacudida e pam, bota no lugar, o cara dá um grito, mas coloca o osso no lugar que estava deslocado. Ou a ligadura de um osso quebrado. O termo é tanto para a fixação de um osso deslocado, como a ligadura de um osso que estava quebrado. Você está vendo como é dolorido você unir a igreja? É como pegar um osso deslocado e colocar no lugar. É como ligar um osso quebrado, fazer uma emenda. E tem osso que não emenda, irmão. Ixi, tem osso que não emenda não. Vai ter que botar parafuso, tem que botar chapa. Tem que, quando dá um raio, o cara fica com medo, esconde a perna, né? Porque tem osso que não emenda mais. E isso, quanto mais velho, mais difícil o osso unir. Ou seja, crente, quanto mais velho é de igreja, mais difícil é de se consertar. Quanto mais velho de igreja, mais difícil é de se consertar. Então, não seja crente velho, seja um velho crente, né? Seja um velho crente, não seja crente velho não, porque crente velho para emendar dá trabalho, irmão. Né? Você trisca nele, ele ruge, ele estremece, ele xinga, ele muda de igreja, ele é uma confusão danada, meu irmão. Ele fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do departamento, porque é crente velho. E depois que quebra, meu, você tenta consertar, você bota uns parafusos, bota uma chapa, aperta a roda, mas parece que não tem jeito. Então, união, fixação, ligar o osso quebrado. Paulo explica que a questão que estão divididos porque voltaram os olhos para o homem. Paulo explica a razão porque eles estavam divididos. É porque voltaram os olhos para o homem. Isso aqui não é você dizer assim, irmão, seja salvo, olhe para Cristo, não olhe para os pecados do homem. Isso aqui é certo. Agora, o que Paulo está explicando para eles voltar os olhos para os homens, não foi em estar observando o pecado e se afastando da igreja, não. Eles estavam venerando os homens. Eles estavam venerando os homens. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo porque Paulo é apóstolo dos gentios, então eu sou gentil, eu sou do time do Paulo. O outro não. Eu sou do Apolo, porque Apolo é um fluente pregador, mestre de oratória, eu sou seguidor de Apolo. Outro não, eu sou judeu, então eu sou seguidor de Pedro, que é judeu. E outro não, eu sou mais espiritual do que vocês tudinho. Eu sou servidor só de Cristo, de nenhum homem. E outro disse, não, eu sou de Cristo. E despesa aí que não tem negócio de liderança humana sobre mim não. Eu não tenho Paulo, não tenho Pedro, não tenho Apolo, é só de Cristo. E não tem esse negócio de liderança sobre mim. Estava um problema sério na igreja. Eles confiavam na sabedoria humana, se gloriavam nas obras dos homens. Capítulo 3, versículo 21. Nós vamos chegar lá daqui mais algumas semanas. Eles comparavam os servos uns com os outros e se orgulhavam dos homens. Capítulo 4 e versículo 6. Era assim que eles estavam divididos, porque eles deixaram de olhar para Cristo, para olhar apenas para os homens. Já no capítulo 3, Paulo prova que essa obsessão pelos homens é um sinal de vida carnal. Lá no capítulo 3 você vai ver isso. É uma evidência de que uma verdade, esses coríntios espiritualizados, eles eram apenas meninos. Eram coríntios espiritualizados, porém eram meninos na fé. Paulo vai provar isso no capítulo 3 e nós vamos chegar lá no capítulo 3, quando nós vamos abordar essa temática de uma igreja que não amadureceu. Uma igreja menina, infantil, dividida. E Paulo está dizendo que essa obsessão que eles tinham para os homens era uma visão carnal e que eles eram meninos. Havia na igreja, além do pecado de depravação sexual, bebedices, desculpas da graça de Deus para pecar, também havia pelo menos 4 grupos na igreja
que disputavam pela liderança da igreja. Uns seguiam Paulo, outros Apolos, outros Pedro, e o quarto grupo ainda queria provar que era mais espiritual que os outros, seguia apenas a Cristo e rejeitavam os líderes humanos. Isso aqui também é um problema. Seguir apenas a Cristo e rejeitar os líderes humanos. Você não é meu pastor. Meu pastor é Jesus Cristo. Aí canta até aquele hino de Davi: meu pastor é Jesus Cristo, nele posso confiar. Tem gente que é assim, não tem pastor não, é Cristo, e rejeita os líderes humanos. Paulo explica que Cristo não está dividido, somos todos parte de um só corpo. Capítulo 12, versículo 12 ao 31, Paulo explica que todos nós somos um só corpo. Um só corpo. Nós temos que entender que nós não podemos venerar, nós temos que respeitar os nossos líderes. Embora os nossos líderes sejam proeminentes, sejam bons pregadores, sejam bons ensinadores, nós temos que honrar, respeitar nossas lideranças, mas não dividir a igreja, porque fulano prega melhor que aquele, então vamos montar um grupo de discípulos aqui para seguir este aqui, e outro não, eu vou montar um grupo cá para poder servir esse cá, porque esse aqui é que é o bom, esse aqui é o que presta. Não, nós precisamos entender que nós não estamos divididos, assim como Cristo não está dividido. A igreja não pode estar dividida. E Paulo ainda diz para eles que não foram os líderes humanos que morreram por eles, não foram os líderes humanos, foi Cristo que morreu por nós, e não os líderes humanos. Cristo é quem morreu, não foi Paulo que morreu, não foi Apolo que morreu, não foi Pedro que morreu, pelos homens que morreu foi Cristo, e Cristo não está dividido. Nós somos batizados em nome de Cristo e não no nome de líderes humanos. Cristo foi quem morreu pela igreja e não líderes humanos. Por isso que quem é o dono da igreja é Cristo. Ele é o dono. Pastor não é dono. Pastor, ele é o que mesmo diz, pastor, que é um empregado que cuida do rebanho. O pastor, em outras palavras, que você possa entender melhor, ele é o mordomo, é o que cuida da casa. Se quiser trazer para um termo mais genérico ainda, é o gerente. Ele é que cuida, é o que espera. Mas o dono é Cristo, porque foi ele quem morreu para adquirir e não líderes humanos. Eu não morri por ninguém, eu não sou dono de ninguém, eu não salvei ninguém. Quem salva é Cristo e não os líderes humanos. É Ele quem salva, pois foi Ele quem morreu na cruz do Calvário. Nós não somos batizados em nome de líderes humanos. No dia que a gente vai batizar alguém, como é que a gente batiza? Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem nome de homem ali pelo meio? Tem nome de algum famoso da nação? Tem não. Somos batizados, Paulo disse para eles que nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda declara que está feliz demais. Por quê? Por não ter batizado mais deles ainda. Porque se Paulo tivesse batizado um pouco mais de gente, a confusão estava grande com ele. Ele diz: eu estou feliz porque batizei, se só eu, isso aqui, aquilo ali, mais aquela família, e se batizei, mas eu nem me lembro. Paulo estava dizendo para ele: olha, ainda bem que eu só batizei um pouquinho de gente aqui.
Porque se Paulo tivesse batizado umas 200 pessoas em Corinto, a bagaceira era grande, a confusão era grande, né? A idolatria seria grande, a divisão seria maior. E Paulo estava dizendo para eles que Cristo não está dividido, a igreja não pode estar dividida. Quem morreu pela igreja foi Cristo, somos batizados em nome de Cristo. E que ele mesmo, Paulo, estava alegre por não ter batizado tanta gente naquela igreja tão fluente, tão cheia de dons, mas uma igreja tão depravada como a igreja de Corinto. Então não se engane que dons não é viver uma vida patente, equilibrada diante de Deus. Os dons são essenciais. Busquemos os dons. A igreja precisa estar revestida de poder. A igreja precisa estar clamando pelo poder. Inclusive dia 30 de abril, 1º e 2 de maio, estaremos aqui nessa igreja em um jejum congregacional, convocando a igreja para orarmos e jejuarmos por 3 dias. Para quê? Para que Jesus batize com o Espírito Santo homens, mulheres, crianças, senhores, senhoras, anciãos, anciãs, que Ele salve vidas, que Ele possa fazer um avivamento, pois a igreja precisa de vida, precisa de batismo com o Espírito Santo, de renovação. Precisamos dos dons espirituais, mas a palavra, essa espada não sai desse altar. Não, de jeito nenhum. A palavra ela não vai sair desse altar, porque é daqui que sai a direção para a vida. Quem obedecer a palavra, esse sofrerá menos do que aqueles que não obedecem a palavra. Viver uma vida desordeira, viver uma vida dividida, uma vida depravada, uma vida dissoluta, mesmo se na igreja, isso causará muitas dores, porque quando chegar o tempo da colheita espiritual, não haverá frutos para colher, haverá apenas consequências de uma vida preguiça. Mesmo diante da igreja, mesmo na igreja, nunca se converteram e viveram a vida inteira como bem quiseram. E quando chegar na velhice, não haverá honra espiritual, não haverá prestígio espiritual, não haverá frutos espirituais. Então, vivamos uma vida cristã autêntica, verdadeira, separada, consagrada, baseada na Bíblia Sagrada, para que nós possamos um dia entrar no céu. Que Deus abençoe. Semana que vem nós vamos continuar do verso 17 ao 34, a segunda parte do capítulo 1. Quem pode dizer amém? Amém! Amém! Alguém entendeu a mensagem? Diga amém! Amém! Se bem precioso entendeu, diga amém! Vamos buscar o batismo do Espírito Santo? Sim! Glória a Deus!